Boa noite, sejam bem-vindos ao programa Militão e Militão desta segunda-feira. Uma informação que o empresário Rachid Zambian nos enviou, né? Está chegando a Londrina a maior rede, né, de produtos PET do Brasil, né? Se eu não me engano é Cobase o nome. 20 mil itens e vai instalar 2 lojas aqui em Londrina. Nas duas, onde estão as Avans, né? Aqui perto do Catuaí e lá no centro de Londrina. Inclusive, esses empreendimentos são do empresário Rachid Zambian, né? Ele que construiu, e ele anuncia que em breve essas lojas já estarão funcionando lá. É uma rede grande, né? E Londrina, o que mais você vê em Londrina é gente com cachorro, gente com gato, né? É uma coisa de louco, né? Então, com certeza eles pesquisaram e viram que é um bom mercado. Amanhã é um bom dia para você ir na Hashimitsu. O Ateliê de Delícias Hashimitsu é a melhor doceria de Londrina. Agora com 6 lojas espalhadas pela cidade, inclusive no Shopping Catuaí. E sempre com uma linha completa de produtos irresistíveis. Venha conferir. E vem aí a Expo Londrina 2017. Expo Londrina 2017. Agronegócio, tecnologia e os novos horizontes. O melhor da pecuária, equinos, ovinos, caprinos, piscicultura e pequenos animais em julgamentos e leilões. As novidades da indústria e do comércio. Palestras, pavilhão Smart Agro e o primeiro fórum do agronegócio. Cores e sabores nos shows, rodeio, parque de diversões e gastronomia. Expo Londrina, de 30 de março a 9 de abril. Expo, eu vou. Muito bem, estamos recebendo no programa Militão e Militão de hoje, com grande alegria, a advogada Ludmila Rodrigues Simões, que é especialista em Direito Processual Civil e Bancário, e que sempre traz assuntos interessantes ao programa Militão e Militão, inclusive para esclarecer, né, você, empresário, profissional liberal, você cidadão londrinense da região, sobre algumas questões jurídicas que às vezes, inclusive, você está passando e não sabe como sair. Boa noite, doutora Ludmila, como vai? Tudo bem? Boa noite, tudo bem, Marcelo, e você? O tema de hoje é recuperação judicial, que muitas empresas acabam tendo que passar por isso, né, doutora Ludmila? Sim, e atualmente muito tem se falado porque a crise econômica, muitos empresários estão optando pela recuperação judicial. Então vamos esclarecer um pouco para quem está em casa. O que é recuperação judicial, doutora Ludmila? A recuperação judicial é uma medida jurídica que possibilita ao empresário renegociar suas dívidas. Renegociar como? Parcelando junto aos seus credores. É um fôlego para ele conseguir sair da crise financeira. Interessante, né? E quando essa medida, né, quando a recuperação judicial é necessária? Na verdade, o empresário ele tem que analisar muito bem a situação da empresa dele e ver a recuperação judicial como uma última medida de recuperação da empresa. Antes disso, nós temos outras medidas judiciais que possibilitam também a renegociação de dívidas, mas a recuperação judicial possibilita junto a todos os credores essa renegociação e reparcelamento. Entendi. Mas é preciso analisar bem a situação. É isso que você tá dizendo? Analisar bem, porque se nós formos analisar o panorama hoje do Brasil, somente 5% das empresas conseguem sair da recuperação judicial sem ser levada à falência. 5% só? 5%. É interessante. Quais as consequências para a empresa e depois para o empresário de adotar essa medida? Então, na verdade, para você interpor uma recuperação judicial, na sua petição inicial, você já tem que abrir todo o balanço da empresa. Demonstrar passivo, demonstrar o ativo, inclusive o patrimônio pessoal dos sócios. Então, você tem que estar pronto que toda a sua questão econômica vai estar exposta para a sociedade. Porque isso aí tudo tem que ser publicado num diário oficial e num meio de propaganda como jornal local. E aí o empresário, tendo que publicar a sua situação econômica, o seu patrimônio, ele pode inclusive sofrer fiscalização? Lógico, porque o patrimônio dele vai ser fiscalizado também, né? Porque para não configurar que o empresário transferiu o patrimônio da empresa para o patrimônio dele. E caso a empresa não consiga cumprir a recuperação judicial, o empresário fica 10 anos sem poder abrir outra empresa. Eu já vi empresas que fecharam, o cidadão falou assim, a empresa está quebrada, mas o dono vai muito bem, obrigado, né?
Não acaba bem, não é, doutora Ludmila? Não acaba bem, né? Na verdade, nós temos que partir do princípio do empresário que entrou nessa situação por um aperto financeiro mesmo e não para desviar de forma ilícita o dinheiro dos seus credores, né? Agora vamos falar nos credores. Como que os credores devem agir neste caso, quando uma empresa entra em recuperação judicial? Na verdade, o que acontece? Os credores eles têm muita dúvida. Então, a partir do momento que o edital da recuperação judicial é publicado, o credor ele já tem que ficar atento para as datas da assembleia, porque 60 dias após esse edital tem a assembleia que o credor ele deve participar. Por quê? Porque nessa assembleia vai ser apresentado o plano de recuperação judicial e nessa assembleia ele tem o poder de voto, conforme o valor do crédito dele. E lá ele vai poder deferir esse plano ou indeferir, que vai levar a empresa à falência. Então é muito importante acompanhar nos meios de comunicação. Caso não acompanhe, com certeza vai perder o que tem para receber. Sim, né? Porque se for aprovado o plano, ele vai ter que apresentar, a maioria dos administradores judiciais pede uma conta da empresa para poder fazer o depósito mensalmente. Se ele não acompanhar, fica num fundo da recuperação e ele não consegue receber. E caso não haja cumprimento desse plano de recuperação, o que ocorre? Então, a partir do momento que é deferida a recuperação judicial, o empresário ele só vai inadimplir as dívidas dele até aquele dia. A partir daquele dia, ele tem que manter 100% em dia suas obrigações, não podendo atrasar funcionários, credores que estão sendo assim utilizados para manutenção da empresa. Caso ele descumpra o plano de recuperação, qualquer pagamento do processo ou da empresa dele, ele vai ser levado à falência. Entendi. Só para esclarecer uma coisa que você falou, o administrador judicial, ou seja, quando a empresa entra em recuperação judicial, o juiz determina alguém para ir lá administrar? Sim, é alguém assim, que o juiz confia e ele determina que o administrador faça esse meio de campo entre a empresa e entre os credores. Por que a gente tem que pensar muito bem entrar com a recuperação? Por causa do custo. Esse administrador judicial, ele tem que ser remunerado. E ele é remunerado por um percentual determinado do valor total da recuperação judicial. Então, o custo da recuperação judicial é alto, por isso também que eu falo que é a última medida a ser tomada pelo empresário. É verdade. Além disso, possivelmente o empresário passa a estar, de certo modo, submetido ao administrador judicial, né? Sim, porque ele vai ter que apresentar o balanço da empresa mensalmente, até para os credores terem acesso. Então, o administrador judicial ele vai ter acesso livre dentro da empresa. Então, é um custo muito alto para o empresário mesmo. Uma das vantagens da recuperação judicial é quando o empresário está com muitas execuções, essas execuções elas suspendem por 180 dias a partir do deferimento da recuperação. Mas, posteriormente, as ações elas dão continuidade normalmente, independente, inclusive em relação aos avalistas. Principalmente em relação aos avalistas que assinaram os contratos com o CPF, não com o CNPJ que está em recuperação judicial. Ou seja, nesse caso ele ganha um fôlego, 180 dias. 180 dias. Mas não é um grande fôlego, né? Não, é só para organizar a casa mesmo, para dar continuidade. Mas é interessante o seguinte, muitos empresários poderiam nem chegar nessa fase, eles poderiam ter tomado medidas, inclusive com a ajuda de administradores e também de advogados, para não chegar nisso, né, doutora Ludmila? Sim. Como eu disse, é a última medida. A questão do empresário, e até eu acho que do brasileiro de forma geral, é que eles contratam esses consultores, contadores, advogados, de forma assim, só para remediar o que está, apagar os incêndios. E não, eles deveriam contratar esses profissionais para não chegar nesse ponto. Fazer um trabalho preventivo. Sim, é um investimento, na verdade, é um trabalho preventivo buscando o maior rendimento da empresa. E no caso da recuperação judicial, por exemplo, nesse caso dos credores,
trabalhadores que já foram demitidos, não receberam acerto, eles têm eles vão receber primeiro isso, ou os juízes normalmente não fazem assim? Sim, o que acontece? No rol de credores, isso aí está determinado na lei de recuperação judicial. Nós temos uma ordem de recebimento. São os credores extraconcursais, que são aqueles que estão diretamente vinculados na recuperação, que é a administradora judicial e seus assistentes, e posteriormente os trabalhistas. Depois que vão ser os quirografários, que são os demais credores. Então, primeiro os extraconcursais, sobrando o dinheiro em caso de falência, os trabalhadores são pagos. Só que daí você tem toda uma formalidade, uma certidão da vara do trabalho, é atualizada a partir da data da recuperação judicial, do deferimento. Então, tem bastante complexo, não é simples. É bem complexo, não é simples. E tem que tomar muito cuidado com os prazos. Entendi. E o que pode demorar uma recuperação judicial, doutora Ludmila? Em média, assim, na experiência sua? Na minha experiência, nas que eu advogo, que eu vejo que depende muito do juiz e do administrador judicial também, né? Em caso de adimplência, geralmente o devedor, ele parcela em 5 anos esses débitos. É a média que eles fazem o parcelamento e terminam. Tem empresas que antes dos 5 anos, em 2, 3, já liquidam 100% do seu débito. Olha. Agora, tem empresas também que eu advogo que até hoje não teve assembleia, não teve o plano de recuperação, já faz 4 anos. O juiz não dá andamento no processo. Aí o negócio fica parado. Sim, e complica ainda mais. Complica ainda mais. Entendi. Doutora Ludmila Rodrigues Simões, muito obrigado pelos esclarecimentos a respeito de recuperação judicial. E até a próxima entrevista com mais um assunto interessante. Grande abraço. Obrigado, Marcelo. Já voltamos com o programa Militão e Militão. Os grandes nomes da música nacional no palco da Expo Londrina. Matheus e Cauã e DJ Alok, Henrique Juliano, PPA e Gustavo Mioto, Festival Sertanejo e Amado Batista, Jorge Mateus, Marília Mendonça, Gustavo Lima, Maiara e Maraísa. E a etapa do rodeio PBA, de 30 de março a 9 de abril. Compre antecipado e garanta o preço promocional. Vendas Boulevard Shopping, Parque Ney Braga ou pelo site. Expo eu vou. Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br, PR 445, próximo ao Parque Ney Braga. A importância de dar valor à vida. É assim que a Londre Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Londre Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, como atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Londre Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Expo Londrina 2017. Agronegócio, tecnologia e os novos horizontes. O melhor da pecuária, equinos, ovinos, caprinos, piscicultura e pequenos animais em julgamentos e leilões. As novidades da indústria e do comércio. Palestras, pavilhão Smart Agro e o primeiro fórum do agronegócio. Cores e sabores nos shows, rodeio, parque de diversões e gastronomia. Expo Londrina, de 30 de março a 9 de abril. Expo eu vou. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com família. Na Gingim é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Gingim, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Gingim. Seu momento de sabor. Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br, PR 445, próximo ao Parque Ney Braga.
Os grandes nomes da música nacional no palco da Expo Londrina. Matheus e Cauã e DJ Alok, Henrique e Juliano, PPA e Gustavo Mioto, Festival Sertanejo e Amado Batista, Jorge Mateus, Marília Mendonça, Gustavo Lima, Maiara e Maraísa. E a etapa do rodeio PBA, de 30 de março a 9 de abril. Compre antecipado e garanta o preço promocional. Vendas Boulevard Shopping, Parque Ney Braga ou pelo site. Expo eu vou. Muito bem, estamos de volta com o programa Militão e Militão. Eu vi na Folha de Londrina a fotografia, eu preciso passar até em frente do café que foi inaugurado recentemente no Calçadão, né? Algumas pessoas gostaram, outras não. Eu preciso olhar para mim dar a minha opinião também. Mas desde já, eu acho que a prefeitura deveria exigir alguma coisa bonita, mais bonita para a cidade. Eu acho que Londrina merece, notadamente ela, conhecida ainda como a capital mundial do café. Já foi, mas quem foi nunca perde a majestade. Essa que é a verdade, né? O Ginginho aguarda você, falando em majestade de comida boa. Olha o Ginginho aí. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com família. Na Ginginho é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Ginginho, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Ginginho. Seu momento de sabor. Eu estava ouvindo um amigo conversando sobre Deus, que é onipotente e onipresente. E por paradoxal que pareça, ele fazia uma pergunta: Deus pode criar a pedra que ele mesmo não possa carregar? Você em casa, o que você acha? Se Deus pode tudo, ele pode fazer uma pedra, mas é uma pedra que pese toneladas. Mas ele pode carregar, não pode? Bom, mas ficou a pergunta: ele pode criar uma pedra que ele não possa carregar? Se não pode, não é onipotente, mas é onipotente. Quem criou o universo, não é? E aí veio São Tomás de Aquino respondendo. Achou uma saída. Deus é onipotente sobre as coisas possíveis. Mas e aquilo que não são possíveis? Tem muita coisa que não é possível. Para nós humanos, né? Para ele, eu acho que não é. Porque quem conseguiu fazer tudo isso que a gente vê, pelo menos que eu vejo, você em casa vê, estrelas, sol, a lua, os planetas, os foguetes e tal, a inteligência humana, a voz humana, fantástica, eu acho. Não sei. É um assunto realmente interessante. Fiquei pensando, é assunto para ser debatido, é uma conversa muito boa essa. Conversa boa em inglês com a FD English, vejam. Vocabulário básico para iniciantes. Day 10, dia 10. Nossa, foi bem rápido. Não acredito que já foram 10 dias. Parabéns, congratulations. Chegamos ao último dia e os últimos 5 verbos. Let's go. Turn, virar. Want, querer. Like, gostar. Show, mostrar. E sell, o último, vender. Exemplos em frases. Turn right, vire à direita. I want to speak English, eu quero falar inglês. I like photography, eu gosto de fotografia. Show me the results, me mostre os resultados. I sell houses, eu vendo casas. Agora, para terminar, turn é o verbo virar, want é o verbo querer, like é o verbo curtir ou gostar, como lá no Facebook. Show é o verbo mostrar e sell é o verbo vender. Congratulations! Agora você já sabe 50 verbos em inglês. Não deixe de praticar os exercícios online e acesse o nosso website para mais informações sobre desafios de 10 dias em inglês no nosso canal. Essa foi a dica de inglês com a FDTV. Estou aqui com a revista Isto é Dinheiro, que está nas bancas da cidade, nas poucas bancas, né? Na banca ao lado do restaurante Rodeio e na banca do Shangri-La, do nosso grande amigo João Medeiros. Muito bem, na capa, Mark Mobius, o homem de 100 bilhões.
de reais e investindo no Brasil, americano. Ele é um mega investidor. Ele comprou vários bilhões de dólares em papéis de empresas brasileiras. Perguntaram por quê. Ele disse, se é um país em que eu acredito, é o Brasil. E acha que o Brasil, pelo povo que temos, pelos produtores que temos, pelos empresários, pelo agronegócio, pela criatividade do brasileiro, ele acha que o país, em 2018, vai poder crescer 5,5%. Tomara, Deus o ouça. Muito bem. Na mesma revista tem uma matéria sobre o banqueiro do Dória, do prefeito de São Paulo. O banqueiro do Dória nada mais é do que Caio Megali, que tem um orçamento para cuidar de 54,4 bilhões de reais em mãos. O desafio dele é tornar a máquina pública eficiente. Mas não é isso. Eu quero dizer que São Paulo tem muito dinheiro. Querem ver uma coisa? São Paulo deve ser a 7ª ou 8ª, não sei, o 7º ou 8º orçamento do país. Vamos ver aqui se eu estou certo. Deixa eu ver. Olha, estou quase certo. Vamos ver. São Paulo tem o 7º orçamento do Brasil. Diz isto é aqui. O primeiro é do governo federal. Sabe qual é o orçamento? É 3.489 bilhões e 200 milhões de reais. O estado de São Paulo, por inteiro, tem um orçamento de 206 bilhões de reais. O estado de Minas Gerais tem 87 bilhões de orçamento este ano. O estado do Rio Grande do Sul, 62 bilhões. O estado do Rio de Janeiro, 56,7 bilhões. E aí, em 7º lugar, o Paraná. Olha o Paraná aí, gente. É o 6º, com 56,1. 56 bilhões no orçamento do estado. Roberto Richa, é uma grana boa, hein, cara? Dá para fazer coisa. É que tem, sei lá, muita dívida que ficou, que deixaram, que não sei o que e tal. Depois vem o município de São Paulo, em 7º lugar. A cidade de São Paulo, 54 bilhões. Depois o estado da Bahia, com 44 bilhões. Depois o município do Rio de Janeiro, com 31 bilhões. E em 10º lugar, o estado de Santa Catarina, com 26 bilhões. Olha, o Paraná tem 30 bilhões a mais de orçamento do que seu vizinho, Santa Catarina. Mas tem muito menos que São Paulo. São Paulo tem 206 bilhões. É uma coisa impressionante, gente. É bastante dinheiro, sem dúvida alguma, que dá para fazer muita coisa. Na revista, ainda na revista Isto É, confirmando as denúncias da revista, muita coisa da política, com o Marcelo Odebrecht reiterando, detalhando o Caixa 2 e as propinas para a campanha de Dilma, conforme antecipou a revista. E fica a pergunta, por que é que não prendem o Lula? Por que o Rodrigo Junot não manda prender o Lula? Vai ver, não encontrou ainda nada, estão procurando. Se achou, ficou quieto. Na revista Época, olha só, olha o retrato do Brasil com todo esse orçamento aqui de uma grana altíssima, 3.489 bilhões de reais. A mãe dessa moça ficou 37 dias procurando uma UTI. Aliás, ficou procurando para essa moça aqui. Ela morreu porque não achou uma UTI para ser internada. Pulou de hospital em hospital e ninguém tinha lugar. Não é uma loucura? O pedido de socorro da mãe pela filha ecoou pelo Brasil afora. E por São Paulo, principalmente. São Paulo, hein, com todo esse orçamento aí que eu acabei de falar. Não é uma pena, é uma judiação. Aliás, uma judiação é o que acontece na cidade. Muito roubo em Londrina, muito furto, muito assalto. Estão assaltando até casas populares, até residências mais pobres. E até a classe média e a classe alta. Estão roubando residências em condomínios que tem até guarda. É impressionante. A polícia precisa realmente agir mais, tanto a polícia militar como a polícia civil. Tem que descobrir antes onde é que estão os ladrões. Eu acho, não sei, eu acho que alguém da Câmara Municipal deveria pedir ao prefeito para ir junto, chamar o pessoal da Polícia Civil e da Polícia Militar, e a um juiz de vara penal e pedir uma licença para dar umas batidas de bairro em bairro. Cerca um bairro e revista todo mundo.
Começa a tomar arma, faca, arma branca. O senhor tem, para que essa faca? É da senhora aqui. O que a senhora usa? Se duvidar de alguma faca, punhal. Para que punhal? Vai matar cobra? Não vai. Passarinho? Matar galinha? Matar porco? Não vão. Então, olha, é preciso, a cidade não aguenta mais ser assaltada. É roubo atrás de roubo, muda delegado, sai delegado, entra delegado, é a mesma coisa. Sai comandante da PM, entra comandante da PM, é a mesma coisa. Eles alegam que prende o cara e o juiz solta. Tudo bem, se solta porque havia algum motivo que desse esse direito ao meliante, que é o nome que a polícia dá por preso, que roubou, que cometeu algum ilícito penal, dá. Mas é preciso realmente muito cuidado e é preciso muito trabalho. A cidade não pode continuar desse jeito. Ninguém sai à noite, às vezes, sai com medo. Quando volta para casa é roubado, é assaltado, é violentado, é estuprado, é assassinado. Até quando? Até quando, gente? É preciso alguém fazer alguma coisa. Pô, a cidade já não tem indústria, não tem uma porção de coisa, só tem bandido e assaltante. Quem que vem para cá? O cara fica com medo, não é? Tem segurança? Tem a Sercontel, agora querem vender a Sercontel. Para que vender a Sercontel? A Sercontel é coisa nossa. A Sercontel precisa realmente chamar a sua sócia, que é a Copel, e injetar um pouco mais de dinheiro, criar alguma coisa. E o londrinense, olha, o londrinense precisa também ter mais simpatia com a Sercontel. E a Sercontel oferecer um trabalho melhor, dizem todo mundo, notadamente na chamada banda larga, que eu nem sei direito o que é isso. Essa é que é a verdade. Olha, na revista Marie Claire, eu estou encerrando, tem aqui uma manequim que é a Leia T. A Leia T é transgênero, ela é filha do Toninho Cerezo, aquele que jogou no São Paulo Futebol Clube, é manequim. Ela mora em Milão e se esconde em Goiás. Diz ela que se esconde em Goiás, porque é vítima realmente de muito bullying até hoje. Ficamos por aqui, obrigado, boa noite. Fiquem em paz, fiquem com Deus.